E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui de volta, hoje trazendo um concurso da banca do Sebrasp, que me pediram bastante lá no grupo, tá? Provinha bem complicadinha, né? Porque ela não é de alternativas, né? Não é para a gente escolher uma entre 5 alternativas ou 4 alternativas. Você tem que analisar todas as alternativas, se elas são certas ou erradas, né? Então, bem confuso, bem complicado, uma prova só de interpretação, pouquíssima gramática, envolvida ali na prova, né? Bem escondida a gramática, digamos assim, trabalha mais vocabulário e basicamente só interpretação mesmo. Então, tá aqui, essa prova foi aplicada em 2019 no estado de Sergipe, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar o link da prova na descrição do vídeo, que daí se você quiser fazer o download da prova e acompanhar a resolução, né, junto comigo, você pode ir acompanhando, porque às vezes fica difícil a visualização aqui, fica meio borrado, às vezes, né, na tela, enfim. Então, vou ver se eu deixo o link ali na descrição do vídeo, ou se eu lembrar depois eu marco num comentário ali, no primeiro comentário, deixo fixo ali para vocês, tá? Lembrando que eu vou colocar o link do grupo do WhatsApp, tá? Que é o nosso canal de comunicação aí, se vocês querem me mandar material para fazer vídeo, se vocês querem participar do grupo, dar sugestão, tirar dúvida, marcar alguma aula, enfim, para qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, podem utilizar esse link lá do WhatsApp, beleza? Então vamos em frente, porque esse vídeo vai ficar longo, eu não sei ainda se eu vou dividir ele ou se eu vou deixar diretaço assim, porque também não sei se vale a pena ficar dividindo, né? Porque vocês podem assistir ele em partes, também não faz muita diferença, né? Então, são 8 textos, tá? O primeiro texto é esse daqui, então, que fala dessa longa caminhada que teve, né, a Inglaterra na questão de sair ou não da União Europeia. Então, do referendo que foi feito, né, que é um plebiscito que foi feito e que revelou essa diferença de gerações que existe. Então, aqui fala, né, da pesquisa que foi feita, dessa questão da visão que os mais antigos têm dos imigrantes, que já a geração mais nova não tem essa mesma visão, né, esse certo preconceito que existe com os imigrantes, com as minorias. Então, aqui fala um pouquinho disso, fala dessa questão de como, quando as pessoas atingem essa maturidade política e social, como isso vai ser fundamental para formar a personalidade deles, as opiniões, as atitudes, os comportamentos mais tarde na vida. Enfim, tem alguma informação aqui sobre as pessoas que nasceram entre 1920 e 1960, que geralmente elas têm uma visão mais negativa em relação aos imigrantes, já a geração que nasceu a partir de 1960 já tem um pouquinho mais de aceitação, né, já tem uma visão um pouquinho mais positiva em relação aos imigrantes, e que cada vez mais, né, os mais jovens, então, eles estão tendo mais contatos com pessoas de outras nacionalidades, de minorias, imigrantes também, e que eles já não têm essa questão do preconceito, né? Até porque eles costumam viajar e trabalhar no exterior, eles conhecem pessoas que viajam para o exterior, eles se consideram cidadãos do mundo, né? Então, aqui, ó, citizens of the world. Então, eles já não se consideram mais só de uma nacionalidade. Então, isso já tem uma empatia maior aqui, ó, né? Com pessoas de outras nacionalidades. No geral, fala isso o texto, né? Não peguei detalhes aqui, porque daí cada alternativa a gente vai voltar para o texto e ver onde é que está isso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Cada questão aqui, ó, cada item aqui a gente vai ter que classificar se ele é verdadeiro ou falso, se ele é certo ou errado, tá? Não tem uma alternativa entre outras. Cada alternativa tem que ser analisada nessa prova. Então, aqui diz assim, ó, Younger British generations are getting progressively more tolerant towards immigrants. Então, as gerações mais jovens dos britânicos estão ficando progressivamente mais tolerantes em relação aos imigrantes, né? Então, é exatamente isso que está falando o texto. Se a gente voltar aqui, ó, na linha 15, é isso que está dizendo, ó, as gerações que nasceram depois de 1960, né, estão num movimento cada vez mais positivo, né? Significantemente mais positivos em relação aos imigrantes. Então, esse daqui é certo.
O plebiscito ignorou a importância dessas diferenças de gerações. Não, bem ao contrário, né? Diz aqui já no início do texto que ele revelou essas diferenças entre gerações. Não é que ele ignorou, ele revelou. Então, tá bem o oposto, né? Então, essa daqui está errada. Deixa eu apagar aqui que eu fiz um risco, né? Vamos lá. De acordo com o texto, as novas gerações dão privilégio à sua liberdade pessoal. Sim, porque eles se consideram cidadãos é boa, cidadãos do mundo, né? Então, aqui, ó, citizens of the world. Então, eles já têm essa visão mais aberta, né, em relação a quem mora no exterior, a quem vai trabalhar e volta. Então, eles dão esse privilégio, essa importância para a liberdade. O texto afirma que no contexto que os indivíduos vivem, no contexto individual que se vive durante a maturidade política, isso é crucial para o seu comportamento futuro. É o que fala exatamente aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Quando as pessoas atingem a maturidade política e social, geralmente entre as idades de 15 e 20 anos, isso é fundamental para formar ou para moldar as suas opiniões, atitudes e comportamentos mais tarde na sua vida. Então, sim, é crucial, isso daqui é verdadeiro. 55. É correto classificar more affordable e younger como palavras de classes diferentes? Não, porque olha aqui. O more affordable é um adjetivo, mas ele é um adjetivo longo, né? Então, para eu fazer o comparativo de superioridade, eu tenho que colocar o more na frente. E o young é um adjetivo curto. E aqui ele está também no comparativo de superioridade, só que eu não vou colocar o more na frente. Eu vou colocar o ER porque ele é um adjetivo curto. Então, os dois são adjetivos no comparativo de superioridade, só que eles têm estruturas diferentes por causa do tamanho do adjetivo, mas eles pertencem à mesma classe de palavras. Então, essa daqui é errada. Eles não estão em diferentes classes de palavras. 56. The movement towards, então, o movimento em direção a uma geração britânica mais tolerante é substancial a partir da década de 60. Veja bem, não é que é a partir da década de 60. Se a gente voltar aqui, ó, é na geração que nasceu depois de 1960. Então, isso vai demorar o quê? Uns 15, 20 anos para começar. Porque não é a partir de 1960, é para aqueles que nasceram depois de 1960. Então, não é a partir de 1960, tá? Não é para a geração de 1960. Então, aqui está errado também. Na primeira frase do texto, a primeira frase do texto apresenta mais de 4 palavras que são cognatos para as palavras em português. O que são cognatos? Cognatos são palavras que se parecem com a escrita em português e que têm o mesmo significado. Então, se a gente voltar lá para a primeira frase, vamos ver, tem que ter mais de 4 cognatos. Deixa eu apagar isso daqui que eu risquei. Vamos ver se a gente acha 4 cognatos. Long. Long é longo e se parece com longo em português. Drama, drama. Evident, evidente. Generational, geracional. Differences, diferenças. Essas 5 palavras eu posso considerar cognatos, porque elas são escritas muito semelhante ao português e elas têm o mesmo significado do português. Então, elas são cognatos, e são 5, é mais que 4. Então, essa daqui está correta. 58. As gerações mais velhas sabiam mais sobre o que é ser um estrangeiro. Não. O texto todo está falando que são os mais jovens que sabem essa diferença, né? Que toleram mais, que sabem ter uma atitude mais positiva em relação aos estrangeiros. Então, não tem nada a ver com as older generations, né? Então, aqui, fechou.
Vamos ao próximo. Esse daqui é muito legal, esse texto, gente. É uma história Zulu, é um conto, né? Uma lenda, muito legal. Por que que a Tira é o guepardo, né? Por que que o guepardo tem as bochechas manchadas, pintadinhas? Então ele conta a história aqui, a lenda, por que que ele tem as bochechas pintadinhas. Muito legal, muito legal. Então diz aqui, ó, muito tempo atrás um caçador preguiçoso estava sentado embaixo de uma árvore. Ele estava pensando como estava quente demais para se incomodar com a árdua tarefa de perseguir uma presa até os arbustos. Abaixo dele havia um gordo, um viçoso antílope pastando. Gordo é feio falar, né? É politicamente incorreto. Mas o caçador não queria se incomodar de tão preguiçoso que ele era. Então ele observou o rebanho, desejando que pudesse conseguir a carne sem o trabalho. E quando de repente ele percebeu um movimento, era um guepardo fêmea. Ela selecionou um antílope que tolamente se desgarrou do resto do rebanho. Com grande velocidade, ela se aproximou do antílope e o abateu. O caçador observou como o guepardo arrastou a sua presa para uma sombra à beira da clareira. Lá, 3 pequenos guepardos filhotinhos estavam esperando por ela. O caçador preguiçoso se encheu de inveja. Então, ele teve uma ideia perversa. Ele decidiu que ele roubaria um dos filhotinhos e treinaria ele para caçar por ele. Quando o sol começou a se pôr, o guepardo deixou os seus filhotinhos escondidos, né, camuflados no arbusto e saiu para buscar água. Rapidamente, o caçador foi até os arbustos onde estavam escondidos os filhotinhos. Primeiro ele escolheu um, depois ele se decidiu pelo outro e depois mudou de ideia. Finalmente, ele pegou todos eles, roubou os 3. Quando a mamãe retornou, meia hora depois, ela descobriu que seus bebês tinham sumido e ela ficou desesperada. A pobre mamãe guepardo chorou e chorou até que suas lágrimas deixaram marcas escuras, manchas escuras em suas bochechas. Ela chorou tão alto que ela podia ser ouvida pelo ancião, foi ouvida por um ancião que veio ver o que era aquele barulho. O ancião retornou à vila e contou a todos os outros o que tinha acontecido. Eles levaram o homem preguiçoso para fora da aldeia e devolveram os filhotinhos à sua mamãe agradecida. E o longo choro da mamãe em guepardo manchou as suas faces para sempre. Achei muito legal esse texto. Então, baseado nas diretrizes da BNCC para a língua inglesa, julgue os itens a seguir. Empregando-se a estratégia de skimming. O que é skimming? Skimming é quando você vai para o texto e você procura pistas para deduzir do que está sendo dito. Então, você vai buscar palavras conhecidas, você vai buscar dados, você vai buscar números, você vai buscar coisas grifadas, você vai buscar coisas em negrito, palavras em itálico, sublinhada, enfim. É possível, a partir de certas marcas do texto, concluir que se trata de uma fábula, porque lá diz aqui em cima, ó, a traditional Zulu story. Daí eu tenho 2 palavras aqui em uma língua africana, então eu já deduzo. Concluir que se trata de uma fábula sobre um felino denominado Tira em inglês. Sim, aqui eu consigo deduzir que sim. Devido à ocorrência da frase, não vou ler, né? Que não está em língua inglesa, o texto é inadequado para o uso em sala de aula por conta da potencial confusão que pode causar para os aprendizes da língua inglesa. Não, porque são só 2 palavrinhas, isso aqui não vai causar confusão nenhuma, né? Então aqui está errado. Se fosse o texto inteiro, era outra coisa. A utilização do texto em sala de aula permite o conhecimento e a discussão sobre tradições culturais africanas intermediada pela língua inglesa. Perfeito. Caso uma turma do ensino fundamental decidisse utilizar a fábula para uma atividade de recriação dramática,
O professor de língua inglesa deveria adverti-los de que a pronúncia deveria ser isenta de sotaques brasileiros, além de corrigi-los com rigor quanto a esse aspecto. Não, isso daqui não. Né? Você jamais tem que corrigir com rigor a questão da pronúncia quando é uma recriação dramática. Você tem que deixar fluir, tem que deixar o aluno falar, tem que deixar o aluno se comunicar. Então, aqui é errado. Ainda falando do mesmo texto, tá? Aqui vai pegar uma parte mais, já os aspectos linguísticos, né? Então, mais vocabulário, mais coisa assim. The Lazy Hunter, então, o caçador preguiçoso roubou os 3 bebês tiras da mamãe. Sim, ele roubou os 3, né? Lá diz, né, na linha 17, que ele roubou os 3. Ó. Finally, he stole them all. Ele pegou todos eles. O caçador capturou as tiras para que elas não caçassem nunca mais. Não, o objetivo não foi esse, né? O objetivo, a gente viu lá na linha 14, eu anotei aqui, que ele treinasse o filhotinho para caçar por ele, no lugar dele. Então, não é que eles não caçassem nunca mais, né? Então, aqui está errado. O adjetivo arduous e a palavra árduo em português são considerados falsos cognatos. Não, eles não são falsos cognatos, eles são cognatos verdadeiros. O que é um falso cognato? Falso cognato é aquela palavra que se parece com o português, mas que tem um sentido contrário. Por exemplo, o sentido contrário não, o sentido que não tem nada a ver. Por exemplo, college. College é uma palavra que parece colégio em português, mas ela significa faculdade. Então, isso é um falso cognato, tá? Agora, árduo significa, parece árduo e significa árduo. Então, é um cognato verdadeiro, tá? Então, eles não são falsos cognatos. Aqui tá errado. O tempo verbal predominante na história é o simple past tense. Bom, se a gente voltar aqui, a gente vê que a maioria dos verbos, né, estão no passado simples, ó. Began, left, concealed, o set, que é igual, né? Went, were, chose, decided, changed, stole, tá tudo no passado, né? A grande maioria tá no passado, você tá contando uma lenda, né? Então, aqui tá certo. The phrasal verb singled out can be understood in this context as a synonym of selected. Então, o singled out pode ser entendido como selecionou, escolheu. Isso daqui está na linha 8. Vamos voltar lá. É quando a female tira aqui, ó. Ela escolhe um antílope, né? Ela seleciona um antílope. Sim, ela escolhe, ela seleciona. Tá certo. The long weeping, quer dizer, o longo choro manchou a face do guepardo temporariamente? Não. Olha aqui, ó, na última frase aqui, ó, forever, tá? Manchou a face do guepardo para sempre. Então, aqui tá errado, não é temporariamente, tá? É para sempre. Então, esses são os 2 primeiros textos. Vamos para o terceiro texto. Então, aqui fala que em 1962 teve uma reunião, uma conferência de escritores para decidir o que era a literatura africana, tá? E apesar desse nome chique, pomposo que eles tiveram aqui, ó, teve uma coisa que eles tentaram e não conseguiram fazer, que era definir o que era a literatura africana. Porque eles ficaram na dúvida se era o que era produzida na África ou sobre a África. Se era para o que era feito nas línguas indígenas ou o que era escrito em árabe, inglês, francês, português, africano, enfim, porque tem várias línguas no continente africano, né? Então, esse texto basicamente é sobre isso. Então, eu vou para as questões, depois a gente vai voltando para o texto, porque se eu ficar traduzindo, já me empolguei lá com os dos guepardo, né? Então, vamos em frente. Na reunião mencionada no texto, os escritores africanos não foram capazes de definir o que é literatura africana. Então, é exatamente isso, né? Que eu falei para vocês. Eles não conseguiram. Isso daqui está aqui, ó, na linha 4, ó. Apesar, linha 3, desculpa, apesar do nome solene aí da reunião, né? Teve algo que nós tentamos fazer e falhamos.
que é definir o que é literatura africana. Então, eles não conseguiram chegar a um consenso que é literatura africana. Então, aqui está certo. A tentativa de definir literatura africana, tentando definir o que é literatura africana, né? Eles usaram, então, o critério de localização e contexto. Aqui está certo, porque a gente vê aqui no texto depois que eles vão utilizar essa questão de nacional, de grupos étnicos, né? O que faz parte de um país, o que faz parte do continente. Então, depois a gente vai ver exemplos aqui que eles utilizaram realmente essa questão de localização, porque aqui a gente está falando, quando a gente fala de literatura africana, aqui fala do continente, não de cada país, tá? Então, para cada país é uma localização e um contexto diferente, e daí depois no todo é literatura africana. 71. O autor propõe a definição de literatura africana como a literatura escrita em inglês. Não. Aqui ele fala que a literatura nacional tem a literatura africana, ela vai ser formada da junção da literatura nacional e a literatura étnica. A literatura nacional é aquela que vai abranger todo o país, que é aquela que é escrita em inglês. E a literatura étnica é aquela que vai ser escrita nas outras línguas que tem na África. Então, a junção dessas duas vai ser a literatura africana. Então, a africana vai ser escrita em inglês e em todos os outros idiomas. Então, esse daqui está errado. Depois de apresentar essa diferença entre a literatura nacional e a étnica, que é o que eu falei, o autor argumenta que a literatura nacional da Nigéria, que é um dos países da África, é a literatura escrita em inglês. Então, é aqui, ó, a literatura, por exemplo, ó, da Nigéria, a nacional é escrita em inglês e a étnica em todos esses idiomas aqui. Então, é isso que a gente viu aqui no outro, que eu falei, pelo menos é o que eu entendi do texto, né? A partir desse texto é possível entender que todos esses idiomas aqui são línguas étnicas faladas por toda a África? Não, elas são faladas aqui, ó, na Nigéria, Nigeria, tá? Se você pegar a Nigéria como exemplo, ó, fala dessas línguas aqui. Então é Nigeria, só na Nigeria, não em toda a África. 74. No geral, o texto afirma que a definição para a literatura africana deve considerar a diversidade linguística, deve levar em conta, né, a diversidade linguística, sim, falou isso até agora, né? A respeito do vocabulário e dos aspectos linguísticos do texto, julgue os seguintes itens. Within é uma preposição que tem o significado de outside. Não, se fosse inside, né? Até seria, mas outside é o oposto. Porque within é do lado de dentro, por dentro, né? Então não pode ser a mesma coisa que outside. Então aqui tá errado. Cram pode ser substituído por force. Então vamos voltar lá na linha 8. Cram, 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 cram. You cannot cram. Você não pode abarrotar, você não pode forçar. É cram, forçar. Tá certo. If introduz uma frase condicional. If you take Nigeria, se você pegar a Nigéria como exemplo, sim, é uma frase condicional, né? 77. Vamos para o próximo texto. Bastante coisa, né, gente? Vamos lá. Aqui continuamos falando, então, da África. Quais são os fatores que levaram o inglês a uma posição de língua nacional em muitas partes da África? Simplesmente a razão que essas nações foram criadas, em primeiro lugar, pela intervenção da Grã-Bretanha. Eu me apresso a dizer que esses povos compostos por essas nações não foram inventados pela Grã-Bretanha. Aqui nós temos uma curiosidade, ó, peoples. A gente sempre diz, né? People já é plural, people é pessoas. Então, a gente nunca diz peoples, mas se você usa people no sentido de povos, tribos, você pode usar peoples, plural, tá?
Então, aqui está falando dessa questão do inglês, né, da influência dos britânicos na formação do continente africano, né, e que essa influência nem sempre foi positiva, né, porque junto trouxe muito preconceito e arrogância racial, né, mas vamos em frente. 78. Apesar de todos os fatos da sua implementação, o inglês não deveria ser rejeitado pelos africanos, de acordo com esse autor. Bom, ele tem um posicionamento aqui bem negativo em relação ao inglês, né? Mas ele diz assim, ó, but let us not, não nos deixe, não deixe-nos, né? Não nos deixe, apesar de tudo, né? Apesar desse mal, né? Jogar fora a parte boa. Então, quer dizer, pode ser pouquinho, mas tem uma parte boa, né? Então, aqui a gente vai considerar verdadeiro, ela é correta, né? Não deve ser rejeitado totalmente essa questão do inglês. O inglês se tornou língua nacional em muitos países africanos por causa da intervenção do inglês no continente. Sim, né? É isso que diz aqui, ó. Simplesmente a razão disso é porque essas nações foram criadas primeiramente pela intervenção dos britânicos, né? Então, aqui é verdadeiro, certo? A gente pode entender que those of us who have inherited the English language, those of us, esses de nós, né? Ou aqueles de nós que herdaram o idioma inglês, a língua inglesa, nisso o autor está se referindo aos britânicos? Não, aos que nasceram britânicos. Não, se aqui fosse English born speakers, eu consideraria certo. Mas não são os que nasceram britânicos e falam inglês, né? São os que nasceram na África e falam inglês. Então aqui não aqui tá errado, tá? Teria que ser nascidos na África que falam inglês, não nascidos na Grã-Bretanha que falam inglês. Pode ser compreendido pelo texto a palavra positive na linha 9, que ela tem um sentido de good, optimistic. Eu acho que não, eu acho que o positive aqui está com um sentido sarcástico, né? Faz parte de um pacote de negociação que inclui outros itens de valores duvidosos e uma atrocidade positiva de arrogância e preconceito racial. Esse positivo, para mim, não está como bom, né? Aqui é errado. Ele está como uma coisa ruim. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Ficou meio pequeno aqui. A respeito dos verbos empregados nesse texto, julgue os próximos itens. The verb hasten é sinônimo de hurry, sim. Aqui onde ele diz, ó, I hasten to add, apresso-me a dizer, apresso-me a acrescentar. Hasten é hurry, apressar-se. Então, aqui tá certo. May, na linha 7, indica permissão. Bom, o may a gente sabe que pode ser permissão, pode ser possibilidade ou probabilidade. Blá, blá, tô falando errado, né? Então, vamos ver aqui. Those of us who have inherited the English language may go on resenting, pode continuar se ressentindo. Não, esse pode continuar se ressentindo não é permissão, é probabilidade. Então, aqui tá errado. Esse foi mais um texto. Esse texto aqui também é bom. No início de 2016, fala de um campo de refugiados, né? Onde essa pessoa aqui que está falando estava ensinando inglês. Os refugiados queriam aprender inglês e francês, desculpa, mas eles não queriam aprender gramática e longas listas de vocabulário, porque eles precisavam de uma interação mais limitada. Então, dando aulas de cozinhar que eles resolveram ensinar, porque era mais fácil, né? Era um vocabulário mais restrito, mais previsível, e as frases eram mais curtas, então você podia ensinar na prática, e aqui ele fala dessa experiência que ele teve com esses refugiados sudaneses, né? Muito legal esse texto também. Então, o texto relata uma experiência de aprendizagem de inglês e francês por meio da troca de receitas entre refugiados em um campo de refugiados de Calais. A respeito das ideias e informações do texto precedente e de seus aspectos linguísticos, julgue os itens que se seguem.
texto mostra que o uso da culinária nas aulas de idioma no campo de refugiados foi algo positivo. Sim, foi extremamente positivo. Aqui o texto só fala coisas boas, tá? Então, aqui, ó, aqui você já vê, ó, nós conversávamos, nós aprendíamos, nós cozinhávamos, nós ríamos, nós comíamos. It was a good day. Foi um dia ótimo. Então, só pode ser coisa boa, né? Então, certo. Os refugiados nesse campo queriam aprender inglês e francês com gramática e vocabulário. Não, pelo contrário, né? Eles falaram aqui, ó. Eles não queriam, they didn't want to learn grammar and long lists of vocabulary. Então, aqui tá errado. O vocabulário usado em receitas pode ser antecipado, previsível. Isso daqui, ó, tá aqui, linha 7, ó, 8, predictable. Recipes use relatively predictable and restricted vocabulary. Então, usa vocabulário bem restrito e previsível, né? Então, aqui tá certo. The cooking recipes. Então, as receitas têm material autêntico que permite, entre outras coisas, trabalhar com pronúncia na sala de aula. Sim, né? Isso daqui tá aqui também, ele fala alguma coisa. Aqui, ó. Isso cria uma grande oportunidade de trabalhar com pronúncia, entonação e materiais autênticos. Então, essa daqui tá certa. Certinho. Pronome it na frase it was very primitive, linha 17, se refere à cozinha sudanesa, à culinária sudanesa. Deixa eu ver, 91, Fifi começou a latir. 91, aqui, it was very primitive. Vamos ver, nós temos que voltar para ver o que o it está substituindo. Então, aqui, who had organized themselves around a small communal kitchen. It was very primitive. O que era very primitive? A cozinha comunitária. Então, não era o Sudanese kitchen, tá? Então, aqui tá errado. As aulas da Kate eram momentos ricos de interação entre pessoas de diferentes nacionalidades e culturas. Sim, porque só o fato dela já ser de outra nacionalidade, dos sudaneses, né? Então, aqui é verdadeiro. Na frase, first chop the onions, then fry them in oil. Os verbos chop and fry estão no present continuous? Não, present continuous é ing, né? Aqui você está dando ordens, né? Então, isso aqui é imperativo. Então, aqui está errado. The word shopping, na linha 28, é um adjetivo? Bom, o ing ele pode ser verbo, ele pode ser adjetivo, ele pode substantivar um verbo, então a gente tem que voltar lá para ver. Cooking is also a great opportunity to take students shopping, levar os alunos às compras. Não é um adjetivo. Não é um adjetivo. Errado. Uma possível tradução para a palavra fostering é fomentando, linha 29. Best of all, these lessons went beyond language learning, fostering a sense of community in the class. Fomentando, fornecendo, possibilitando. Tá certo. Esse foi mais um. Indo rapidinho, mas vamos lá. Study Skill Tips. Aqui nós temos um texto com dicas para pessoas que estudam um idioma, tá? Então, a pergunta é, what makes a good language learner? O que faz um bom aprendiz de idioma? Então, aqui tem várias dicas, tá? Eu não vou ficar passando todas, tá? É um texto bem tranquilo, bem simples, tá? E eu vou direto para as questões e a gente vai voltando e vendo. Então, vamos lá. No que se refere ao texto anterior e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens a seguir. O texto apresenta uma lista de dicas para aquelas pessoas que estão estudando uma língua estrangeira. Já diz isso na primeira pergunta aqui, né? O que faz um bom aprendiz de idiomas? Então, olha aqui, ó. There are some things that good language learners do and some things they don't do. Então, há algumas coisas que bons aprendizes fazem e coisas que eles não fazem. Aqui tem algumas das mais úteis sugestões. Então, essa daqui tá certa.
O texto desencoraja o uso de dicionários pelos alunos que estudam línguas estrangeiras. Bom, vamos procurar aqui, ó. Use a dictionary. Good language learners often use dictionaries to check the meaning. Aqui está dizendo para você usar, então ele te encoraja, não desencoraja, né? Então isso daqui está errado. The word improve corresponds to improvisar em português. Não, improve nunca vai ser improvisar, tá? Improve é melhorar, é aprimorar, é deixar melhor, é lapidar. Então, não precisa nem voltar lá, porque isso daqui está errado. Na frase, when you are shopping or walking down the street, na linha 14 e 15, a forma verbal expressa uma ideia que corresponde ao subjuntivo do português. Vamos voltar lá. 14 e 15. Think in the language you're learning outside the classroom. When you're shopping or walking down the street, remember useful words or phrases. When you're shopping or walking down the street. Quando você estiver fazendo compras ou caminhando pela rua. Isso daqui, ó. Quando você estiver, isso é subjuntivo, tá? Em inglês nós não temos essa conjugação. Então a gente usa tempos normais para indicar subjuntivo. Isso aqui tá certo. 100, de acordo com o texto, fazer erros, cometer erros e aprender com eles é uma coisa positiva. Vamos voltar lá onde fala de cometer erros. Primeira dica, ó. Don't be afraid of making mistakes. Não tenha medo de cometer erros. Good language learners notice their mistakes and learn from them. Bons aprendizes de idiomas percebem seus erros e aprendem com eles. Então, aqui tá certo. O verbo enjoy na frase enjoy the process can be translated into Portuguese, pode ser traduzido como desfrute ou aproveite. A tradução é correta, mas vamos voltar para ver o contexto, né? 22. Enjoy the process. Good language learners have fun with the language. Sim, se divertem, né? Aproveitam, desfrutam do processo de aprendizagem. In the sentence, you can find a lot of this online. O pronome this se refere a test. Bom, vamos voltar lá na 17 para ver. Do extra practice. Test and improve your language, reading and listening skills with self-study material. You can find a lot of this online. O que você pode achar online? Self-study material. Não é test, é self-study material. Então, aqui está errado. According to the text, good language learners have fun and learn at the same time. A gente já viu isso ali quando a gente viu o enjoy, né? Então, aqui está certo. Agora nós temos um outro texto aqui, texto 6, que fala sobre os incêndios na Amazônia, tá? Que eles não vão destruir só as florestas, mas também a vida aquática dos rios, tá? Então, aqui também não vou ficar lendo todo o texto, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar imenso, já tá imenso, tá? Vou voltando conforme as alternativas, tá? Então, aqui, ó. Not only are the fires, então não apenas os incêndios são uma ameaça para as árvores da Amazônia, mas também um perigo para os peixes que vivem nos rios. É exatamente isso que fala, tá? Inclusive fala isso daqui no título. Lembra que eu já falei num vídeo? Observem o título se vocês tiverem, tá? Então, as espécies de peixes estão em risco por causa dos incêndios. Então, aqui tá certo. E isso daqui também tá falando na linha aqui, ó. Um dos efeitos, além dos efeitos da perda das árvores, tá? Como isso influencia no sistema dos rios e a vida dos peixes. The problem about fires. O problema dos incêndios chamou a atenção internacional por causa da ameaça aos peixes. Na verdade, não chamou atenção só por causa da ameaça aos peixes, né? Mas também a ameaça à própria floresta, tá? Então, não é que foi só por causa da... Aqui, ó. Não atraiu apenas atenção por causa como é que a gente diz? Desflorestamento, né? Mas sim também por causa das emissões de dióxido de carbono e da questão dos rios, tá? Então, não é só por causa dos peixes, tá? Então, essa aqui tá errada.
A lot of places around the world, as well as the Amazon, muitos lugares ao redor do mundo, assim como a Amazônia, tem... Não. Olha aqui, ó. There are few places in the world. Tem poucos lugares no mundo onde a vida aquática e a mata são juntas, né? São interligadas. Então, não é que são muitos lugares, são poucos lugares. Então, aqui está errado. E, ó, uma mesma questão, a mesma frase, ó. A palavra few pode ser substituída por little? Jamais, né? Porque few é para contáveis, porque ele está sempre no plural, poucos ou poucas. E little é para incontáveis, porque ele está sempre no singular, pouco ou pouca. Então, não tem como um substituir outro aqui na frase, tá? Não existe essa possibilidade. Não precisa nem voltar lá na frase para ver que está errado. Uma pequena porção da Amazônia, da bacia amazônica, é formada por águas alagáveis, que inundam por longos períodos. Bom, nós temos que achar, então, qual que é a porção que alaga, né? Ó, eles colocaram por extenso para a gente demorar para achar, eles não colocaram por número, por algarismo, tá? Então, aqui, ó, 1/6. Isso daqui é como a gente fala fração, isso aqui é uma fração escrita, é 1/6, tá? 1/6 da bacia amazônica. Então, é uma porção pequena, né? Eu posso considerar uma porção pequena, 1/6, né? É menos de 20%. Então, isso daqui eu considero verdadeira, certa, porque é 1/6 só, tá? 1/6. No texto, tem alguns exemplos de cognatos em inglês que se parecem com palavras do português e têm o mesmo significado, como aquático, de árvore, né? Arbóreo, sei lá se é isso, florestas e degradação. Sim, são cognatos verdadeiros. Esses são os cognatos verdadeiros. Eles se parecem e são realmente o que parecem. O ecossistema aquático da Amazônia is the only issue, é o único assunto relacionado com os incêndios mencionado no artigo. Não, ele não é o único. Não é só o ecossistema aquático, fala das florestas também, da emissão de dióxido de carbono, né? Então não é só por causa dos peixinhos. A palavra tributaries significa afluentes no português. Ó, é uma palavra que bem diferente, né? The largest river é o maior rio em volume de água e 1.700 tributaries. O que vai ser tributaries de um rio? Só pode ser afluente, né? Então, aqui entra o teu poder de dedução. Eu sei que é difícil, mas aqui tá certo, aqui é afluente, certo? E o último texto, e talvez o mais, não diria o mais complicado, mas talvez talvez o mais complicado, tá? Leiam os títulos, gente. Os títulos dizem muito, tá? Olha aqui, ó. Avoid skin lightening creams at all costs. Então, evite creme clareador de pele a todo custo. Aqui diz muita coisa já, hein? Muito vocabulário aqui nesse texto, tá? Fala sobre as substâncias que tem nos cremes clareadores, principalmente aqueles que são comercializados ilegalmente, tá? E fala da onde que vem os cremes, fala as substâncias que tem, fala o que eles podem provocar, fala de uma apreensão, quantas toneladas eles apreenderam, enfim, fala o que você deve fazer, fala que se não tem os ingredientes no rótulo você não deve comprar, enfim, fala um monte de coisa. Pois eu vou voltando ali conforme vai vindo as alternativas, tá? Então, aqui, ó. No que se refere às ideias do texto apresentado, julgue os itens a seguir. A ideia principal do texto é mostrar aos consumidores que os cremes clareadores contêm hidroquinona, tá? Eu procurei esse produto químico, hidroquinona. Então, hydroquinone, uma coisa assim. A ideia principal do texto, bom,
A ideia principal do texto geralmente está no título ou no primeiro parágrafo, tá? Então, aqui diz assim, ó, evite creme clareador a todo custo. Não fala nada de hidroquinona no título. Vamos para o primeiro parágrafo. Então, os consumidores estão sendo avisados para se manterem longe, para se afastar dos cremes clareadores que agem como removedor de tinta. Muitos contêm alvejante, hidroquinona e também contém mercúrio. Então, quer dizer, já não é só hidroquinona, tem mercúrio junto, então não é só hidroquinona, tá? Daí, se você dá uma baixadinha aqui, ó, você vê que vai ter também esteroides, tá? Então, quer dizer, não é só hidroquinona, tá? Não é a ideia principal do texto. Então, aqui é errado, tá? Apenas os cremes clareadores que contêm hidroquinona devem ser evitados pelos consumidores. Acabamos de falar sobre isso, né? Não, tem os que têm alvejante, tem os que têm mercúrio, os que têm esteroides, então, errado. Os produtos ilegais mencionados no texto são vendidos informalmente, online, nas ruas, sem muita vigilância, sem muito... É vigilância? Tem uma outra palavra, agora não me vem. Então, vamos ver aqui. Vamos procurar onde é que eles são vendidos. Segundo parágrafo. Produtos tóxicos estão sendo vendidos por varejistas desonestos, assim como em porta-malas de carro, tipo assim, o pessoal vende de carro em porta, banquinhas de mercados, também tem alguma coisa que eu vi aqui online antes, aqui online, aqui também diz online, né, Silvia, tá aqui. Então, realmente, eles estão sendo vendidos sem muito controle, né? Então, essa daqui tá certa. Os cremes clareadores mencionados no texto são comparados com produtos de remover tinta de paredes e outras superfícies. Tá aqui, ó, no primeiro parágrafo eu vi isso aqui. Aqui, ó, act like paint stripper, que ele age como removedor de tinta. Verdadeiro. Esse produto que está sendo alertado acredita causar dano pelo menos 2 órgãos. Bom, vamos procurar onde é que tem órgãos do corpo humano aqui, né? Pain stripper aqui de novo, ó. Pode remover a primeira camada da pele, aumentando o risco de câncer, causando dano fatal ao fígado, liver, e rim, kidney, dois órgãos. Então, verdadeiro. Os cremes clareadores apreendidos estão de acordo com as regulações da União Europeia em muitos casos. Bom, se eles foram apreendidos é porque eles não estão de acordo, né? A gente nem precisaria voltar, mas vamos ver aqui, onde é que fala? Aqui, ó. Regulamentações. Então, vamos ver aqui. Os ingredientes listados incorretamente e não estão de acordo, fail to meet, quer dizer, eles falharam com as regulamentações. Então, aqui, eles não estão de acordo, errado. Os produtos apreendidos pelas autoridades vieram da África. Bom, vamos ter que ver de onde que vieram os produtos que foram apreendidos, né? Se aqui fala que eles foram apreendidos, opa, Nigéria, foram importados da Nigéria, chegaram de Camarões, África. Então, aqui tá certo. A autoridade aconselha a população a verificar quais ingredientes os cremes clareadores contêm. Se o produto, abre aspas, é alguém que está falando, se o produto não mostra os ingredientes, não use. Cremes clareadores que contêm os ingredientes que são banidos são muito perigosos, né? Então você deve evitá-los. They should be avoided, né? Então, isso daqui fecha, tá certo? Eles estão realmente alertando a população. Embora esses produtos possam causar prejuízos à pele das pessoas e à saúde, eles são considerados inofensivos. Se eles são inofensivos, eles não causam. Mas
Vamos procurar onde é que diz aqui, ó. O mercúrio pode causar problemas de saúde que ameaçam a vida. Então, isso não é inofensivo, né? Sérios efeitos colaterais. Isso não é inofensivo. Então, aqui tá errado. Cara, é quase 1 hora de vídeo. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Uma provinha bem danada, tá? Eu sei que vocês têm concurso agora domingo, né? Dessa banca. Então, desejo muita sorte. Espero que ajude vocês a estudar. E muito vocabulário, tá? Muita leitura, muita interpretação de texto para essa banca do Sebrasp. Mas nada é impossível, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, algum material para me mandar, vocês sabem que podem mandar lá no grupo do WhatsApp, que a gente tá aí para se ajudar, beleza? Não esqueça então de curtir, porque deu trabalho fazer esse vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Valeu? Vejo vocês então no próximo vídeo. Bye, bye.